São Paulo não é uma cidade, é um organismo de concreto que respira fumaça e expele solidão. Para Ricardo, naquela terça-feira de novembro, a metrópole parecia especialmente pesada. Então, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos lá. O relógio no topo do edifício do Banespa, visível entre a neblina e a garoa, parecia zombar da sua pressa. Eram quase 9 da noite. O expediente na agência de cobranças tinha sido um moedor de carne mental, deixando-o com aquela exaustão que não se cura com o sono, mas com o esquecimento. Ele caminhava pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com os ombros encolhidos, tentando proteger o paletó barato da chuva fina que transformava a poluição do ar em uma lama invisível sobre a pele. O som da cidade era uma cacofonia familiar. O chiado dos pneus no asfalto molhado, o grito abafado das sirenes ao longe e o murmúrio constante de milhões de pessoas que, como ele, apenas queriam chegar a algum lugar que pudessem chamar de lar. Ricardo parou no ponto de ônibus. Estava deserto. Um fato estranho para uma avenida que nunca dorme, mas sua mente estava ocupada demais repassando planilhas para questionar a vacuidade do espaço. Ele olhou para o reflexo de uma poça d'água e viu um homem de 30 e poucos anos cujos olhos já pareciam ter desistido de procurar por algo novo. Foi nesse momento de vazio absoluto que o ônibus surgiu. O veículo sem destino. Não houve o brilho habitual dos faróis de LED. O ônibus, que dobrou a esquina, parecia ter sido esculpido na própria sombra da noite. Era um modelo antigo, um monobloco que remetia aos anos 80, pintado de um azul tão profundo que beirava o negro. Não havia letreiro digital no lugar onde deveria estar o destino. Uma placa de metal enferrujada exibia um código que Ricardo não conseguiu decifrar de imediato. 7 menos a... O motor emitia um som gutural, um ronco que vibrava não no ar, mas nos ossos de Ricardo. Quando o veículo parou, as portas não se abriram com o chiado pneumático comum. Elas rangeram como se as dobradiças estivessem secas há décadas. Ricardo subiu. O primeiro degrau parecia mais alto do que o normal. Ao passar pela catraca, ele notou o cobrador. O homem vestia um uniforme cinza-timbo, perfeitamente alinhado, mas sua pele tinha a textura do papel vegetal velho. Ele não pediu o bilhete único. Apenas estendeu uma mão pálida e apontou para uma pequena urna de madeira. Ricardo, em transe, deixou cair uma moeda. O som da moeda batendo no fundo da urna foi infinito, como se ela tivesse caído em um poço sem fundo. A transmutação da luz. Ricardo sentou-se nos fundos. O estofado do banco tinha um cheiro de incenso e mofo. Ele encostou a cabeça no vidro e, por um momento, fechou os olhos. Quando os abriu, apenas 3 minutos depois, o mundo tinha mudado. A garoa de São Paulo desaparecera. Em seu lugar, uma névoa espessa e amarelada envolvia o ônibus. Ricardo olhou pela janela e sentiu um soco no estômago. Os prédios da Brigadeiro ainda estavam lá, mas eram esqueletos de si mesmos. As janelas estavam cobertas por uma substância escura que parecia escorrer como melado. Não havia luzes nos apartamentos, não havia anúncios de neon. O céu era o que mais assustava. Não era noite. Era um crepúsculo permanente e tóxico, de uma cor ocre doentia, como o fundo de um cinzeiro esquecido. Onde estamos? Ricardo perguntou, sua voz soando abafada, como se o ar dentro do ônibus estivesse ficando mais denso. Ninguém respondeu. Havia outros 5 passageiros. Todos estavam de costas para ele, imóveis. O silêncio era tão absoluto que Ricardo podia ouvir o próprio batimento cardíaco, rápido e descompassado. Ele se levantou, caminhando com dificuldade pelo corredor que parecia ter se alongado. Ele tocou o ombro de um homem sentado à sua frente. O homem se virou lentamente. Ricardo recuou até bater as costas na porta traseira. O homem não tinha olhos. No lugar da íris e da esclera, havia 2 globos de um negro absoluto e viscoso. Não era apenas a cor, era a ausência total de reflexo. Eram buracos negros em um rosto de cera. O ser não disse nada, apenas inclinou a cabeça, observando Ricardo com aquele vazio infinito. O solo de 7 além o ônibus parou com um solavanco que quase derrubou Ricardo. As portas abriram-se próxima à parada. A voz do cobrador soou como o rasgar de um pergaminho. Descarte. Sem saber por quê, Ricardo sentiu que se ficasse ali, ele evaporaria. Ele saltou para fora. O chão sob seus pés não era asfalto. Era uma crosta de cinzas e resíduos químicos.
O ar tinha um gosto metálico de ferrugem e sangue seco. Ele estava em uma praça que lembrava vagamente a Praça da Sé, mas o imenso chafariz não jorrava água, e sim um óleo negro que borbulhava silenciosamente. Ao redor da praça, figuras arrastavam-se. Eram os 7 aleminos, todos com os mesmos olhos de piche, vestindo roupas de épocas misturadas, todas cobertas pela poeira amarela daquela dimensão. Você não deveria ter descido aqui, passageiro. Ricardo deu um pulo. Atrás de uma banca de jornais destruída, surgiu um homem. Ele parecia humano. Seus olhos eram castanhos injetados de sangue, mas eram olhos... Ele usava um sobretudo gasto e segurava uma lanterna que emitia uma luz azulada fraca. Meu nome é Alberto, disse o homem, puxando Ricardo para as sombras. E se você quiser manter sua alma dentro do seu corpo, pare de olhar para o céu. Ele bebe a sua sanidade. A biblioteca dos esquecidos. Alberto levou Ricardo para um subsolo que um dia fora uma estação de metrô. Lá embaixo, milhares de livros e papéis estavam empilhados. Alberto explicou que 7 além era uma dimensão de resíduo. Tudo o que era esquecido, odiado ou descartado na nossa realidade acabava ali, ganhando uma sobrevida distorcida. Eu estou aqui há 20 anos, Alberto confessou, sua voz trêmula. Peguei o 7 menos em 1998. Na época, eu achei que era apenas um erro de trajeto. Mas 7 além não comete erros. Ele recruta. Recruta para quê? Perguntou Ricardo, sentindo o frio penetrar em seus ossos. Para o vazio. Veja as pessoas lá fora. Elas não morrem, elas apenas perdem a cor, perdem a memória e, por fim, perdem o branco dos olhos. Elas se tornam parte da paisagem. Elas se tornam o que 7 além quer que elas sejam. Lembranças estragadas. Alberto mostrou a Ricardo um mapa desenhado em sangue seco. Ele explicou que para voltar, Ricardo precisava encontrar o terminal da luz negra. O ônibus 7 menos fazia o caminho de volta apenas uma vez por ciclo, e o portal estava prestes a se fechar. Por que você não vai comigo? Ricardo implorou. Alberto sorriu tristemente, revelando dentes acinzentados. Eu já vi demais, Ricardo. Meus olhos, eles já começaram a escurecer por dentro. Se eu cruzar a fronteira agora, eu levo os 7 além comigo. E o seu mundo não está pronto para o que eu me tornei. A travessia pelo setor vermelho para chegar ao terminal, Ricardo teria que atravessar o setor vermelho, uma zona onde os prédios pareciam feitos de carne pulsante. E o chão era coberto por agulhas e cacos de vidro de sonhos quebrados. Alberto entregou a Ricardo um pequeno amuleto, uma foto velha de uma mulher sorrindo. Segure isso, é a memória. Enquanto você se lembrar do amor, o óleo de 7 além não conseguirá preencher seus olhos. Ricardo começou sua jornada. O setor vermelho era um pesadelo sensorial. Ele ouvia vozes de ex-namoradas, de parentes falecidos, de amigos que ele traíra. As vozes chamavam seu nome, implorando para que ele parasse, para que ele se juntasse a elas na poeira amarela. Crianças de olhos negros surgiram das frestas das paredes. Elas não corriam, elas flutuavam, estendendo mãos magras e cinzentas. Ricardo sentiu um dedo frio tocar seu pescoço. Ele quase cedeu o desespero de 7. Além era sedutor. Era a promessa de nunca mais ter que sentir dor, de nunca mais ter que trabalhar, de apenas ser vácuo. Mas ele olhou para a foto na sua mão, lembrou-se do cheiro de café fresco. Lembrou-se do calor do sol de domingo. Ele correu até que seus pulmões ardessem com o veneno amarelado da atmosfera. O terminal da luz negra, o terminal era uma estrutura imensa de ferro retorcido, que lembrava a Estação da Luz, mas as vigas pareciam costelas de um titã caído. No centro, o ônibus 7 menos estava parado. O motor roncava, impaciente, a multidão de seres de olhos negros cercava o veículo. Eles não atacavam, apenas observavam com uma curiosidade mórbida. Eles sentiam o cheiro de vida vindo de Ricardo, e aquilo os incomodava. Ricardo avistou o cobrador na porta do ônibus. O tempo acabou, passageiro, disse o ser de pele de pergaminho. Ricardo tentou subir, mas uma mão poderosa o agarrou pelo ombro. Era um guarda de 7 além, uma criatura de 2 metros de altura, vestida com trapos que pareciam feitos de fumaça. O guarda não tinha rosto, apenas uma fenda vertical onde deveria estar a boca. O preço do retorno é uma memória menos, a criatura sibilou. Ricardo hesitou.
Ele não queria perder nada. Mas o ônibus começou a se mover. Em um ato de desespero, ele pensou em sua maior mágoa, o dia em que seu pai partira sem dizer adeus. Ele concentrou toda aquela dor, aquela cor negra que carregava no peito há anos, e a entregou. A criatura soltou um som de satisfação e recuou. Ricardo saltou para o degrau do ônibus no momento em que as portas se fechavam. A descompressão da alma, a viagem de volta, foi um borrão de luzes estroboscópicas e sons de estática de rádio. Ricardo sentiu seu corpo ser esticado e comprimido. A pressão em seus ouvidos era insuportável. Ele sentia o óleo de Sete Além tentando entrar por seus poros. Mas a foto de Alberto ainda estava em sua mão, servindo como um escudo invisível. Subitamente, o silêncio. O ônibus deu um solavanco e parou. Ricardo abriu os olhos. O teto do ônibus era branco e limpo. Havia anúncios de faculdades e cursos de inglês. A luz interna era o branco frio do Ed. Ponto final. Moço, disse o motorista. Ricardo levantou-se, trêmulo. Ele desceu do ônibus e viu que estava no Terminal Bandeira. A chuva de São Paulo ainda caía, fria e real. Ele olhou para o relógio. 21h15. Apenas 15 minutos haviam se passado desde que ele subira no ônibus na Brigadeiro. Ele olhou para suas mãos. Elas estavam limpas, mas a foto de Alberto tinha se transformado em cinzas, que o vento rapidamente levou. O preço do olhar Ricardo chegou em seu apartamento e correu para o banheiro. Ele precisava ver seu rosto, ele precisava ter certeza de que ainda era ele. No espelho, ele viu um homem pálido, exausto. Mas seus olhos, o branco dos olhos estava lá. No entanto, havia algo diferente. As cores do banheiro, o azul das toalhas, o amarelo do sabonete, pareciam levemente mais foscas, como se o mundo tivesse perdido um pouco do brilho. Ele nunca mais foi o mesmo. Nos meses seguintes, Ricardo descobriu que não conseguia mais sentir raiva do seu pai. A memória daquela dor fora levada, mas com ela fora levada também uma parte da sua capacidade de sentir qualquer coisa intensamente. Ele se tornara mais calmo, sim, mas também mais oco. Ele começou a notar coisas que outros não viam. No metrô, às vezes ele via um passageiro cujos olhos pareciam escurecer por um breve segundo antes de voltarem ao normal. Nas esquinas escuras da cidade, ele via vultos que se moviam em um ritmo diferente, ignorando as leis da gravidade. Ele sabia que Sete Além não era apenas outro lugar, era a sombra que a nossa realidade projetava. E uma vez que você entra na sombra, ela nunca deixa de segui-lo. O convite perpétuo, anos se passaram. Ricardo nunca mais pegou um ônibus depois das 9 da noite. Ele comprou um carro, instalou luzes fortes em todos os cômodos de sua casa, mas o amarelo de Sete Além ainda o visitava em seus sonhos. Em uma noite de insônia, ele caminhava pela sala quando ouviu um som familiar vindo da rua, o ronco gutural de um motor antigo, o chiado de dobradiças secas. Ele foi até a janela e olhou para baixo. Lá estava ele, o azul escuro, o modelo dos anos 80, o letreiro apagado. As portas se abriram diante do seu prédio, embora não houvesse ponto de ônibus ali. O cobrador saiu do veículo e olhou para cima, diretamente para a janela de Ricardo. Mesmo de longe, Ricardo viu o piche negro naquelas órbitas. O cobrador levantou a mão e fez um gesto simples, um convite para entrar. Ricardo fechou as cortinas e sentou-se no chão, abraçando os joelhos. Ele sabia que o ônibus não iria embora. Sete Além tem paciência. Ela espera por cada um de nós no momento em que a nossa rotina se torna cinza demais, no momento em que a nossa esperança se torna fumaça. O ônibus 7 menos ainda circula pelas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Nova York e de Tóquio. Ele não precisa de trilhos ou rotas fixas. Ele para onde há um coração cansado o suficiente para não notar a cor do céu. E você, quando estiver voltando do trabalho hoje, exausto, com a mente vazia e os olhos pesados, preste atenção no letreiro do ônibus que se aproxima. Se os números parecerem estranhos e o motor soar como um gemido, talvez seja melhor esperar pelo próximo, porque em Sete Além não há passageiros, há apenas lembranças que esqueceram de morrer.